Boa noite a todos! Estamos ao vivo em mais um Papos Transcendentais. E hoje nós vamos ter um papo aqui muito interessante com uma pessoa muito querida, que é o Fernando Guimarães, que inclusive já fizemos juntos muitas e muitas lives. Mas hoje ele não vem falar sobre astrologia, ele vem falar sobre um papo diferente. Vou dar... vamos aqui, o Antônio vai entrar. A gente não sei se a minha conexão está muito boa hoje. Vamos ver. Quem mais vai entrar aqui? Você não tem pedidos? Antônio! Boa noite, Cal, todo mundo. Estamos aí com mais um papo, né? Transcendental. Como está a minha conexão? Tá hoje? Ok. Pra mim tá ok. Tá transcendendo? Tá transcendendo as dificuldades. Hoje eu vou vir aqui passar uns dias no Rio de Janeiro. Então eu tô, na verdade, gente, peço paciência, porque hoje eu tô ancorando. Eu tô fazendo a live aqui na cobertura e tô ancorando a internet da Mariana. Ó, o Fernando tá falando que não te escuta. Não me escuta? Falou, não ouço. Uai, não sei, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Gente, coloca aqui embaixo que vocês estão me ouvindo. Pode ser algum problema do Fernando, então. Deixa eu colocar. Gente, coloca aqui nos comentários se vocês estão ouvindo bem. Me ouvindo bem. Estou ouvindo. Fernando, então... pode ser algum problema dessa conexão. E Fernando, quando você tiver à vontade para entrar, por favor, pode pedir. E vamos começar a nossa live de hoje. O Fernando já me deu bronca, que deu uma ligada para ele e disse que eu estou parecendo um mendigo com a minha blusa suja. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, deixa eu contar as novidades para vocês. Hoje eu explorei sebos, comprei muitos livros legais de ocultismo, yoga, tarô. Foi muito legal. E é isso. Não tem mais novidade para contar, não. Tem novidades para contar, Antônio? Tá na correria de sempre. Como é que tá aí em Curitiba? O tempo tá bom? Tá aquele tempo meio chato. Choveu já tarde. Tá friozinho, assim, deve estar uns 17, 16 graus. Agora, o Fernando falou que tá ouvindo bem. Então, só vamos chamá-lo, então, para o nosso aqui, papo. Aceitá-lo. Vamos começar nosso Papo Transcendentais. Gente, vamos chegando, isso vai ficar gravado também, mas fique até o final. Oi, Fernando. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo muito bem. Tá bom. Também estou ouvindo vocês. Se eu cair, caso eu caia nessa live, eu peço para entrar aqui depois, tá bom? E vocês me aceitam. Tranquilo. Então tá bom. Gente, combinado. Vamos tocar o nosso sininho, esqueci o nome em português. Bom, vamos lá. Gente, o calor está afetando minha mente. Acostumado com os menos 40, menos 20 do Canadá. Sou com muito aqui calor. Choveu, então tá fresco agora, né? Aqui também. Aqui está um calor danado. Começando mais um Papos Transcendentais. Boa noite, gente. Eu e Antônio Vitorino estamos trazendo para vocês hoje um convidado muito especial que muita gente aqui já conhece. E para quem não conhece, ele vai se apresentar também para vocês, que é o Fernando Guimarães. Antônio, quais são as suas impressões de hoje? Hoje você vai falar mais sobre isso porque eu acho que isso está mais ligado à sua área, Antônio. Olha, mas eu estou bastante curioso, não está muito ligado, não. O que eu entendo, assim, tem um lado meu psicólogo, né, muito cartesiano, acadêmico, e tem meu lado espírita, né, que entende, né, de obsessões, né, perseguições de espírito. Mas essa psicotranse, né, que o Fernando vai trazer, e personalidades intrusas,
é algo que me deixa muito curioso. Então, eu Muito estou bom. bem, assim, querendo ouvir o que é isso, a definição dessa história, porque, para mim, personalidade são traços de caráter, são algo de identificação, né? E ali parece que a personalidade já é uma pessoa, né? Então, eu acho que tem um monte de coisa para a gente Para discriminar esmiuçar para hoje. entender o nosso Com papo de certeza. hoje. Eu acho que vai ser bem interessante. O Fernando já colocou ali, escreveu para as pessoas. Eu gosto do Fernando porque ele é o rei das lives. A gente tem que aprender muita coisa com ele, Antônio. Ele já voltou. De onde você nos assiste? Por favor, gente. O Fernando tem que dar uma aula para a gente depois de muita coisa aí. Então, vamos Vamos. apresentar nosso convidado, Fernando Guimarães, por favor. Boa noite, pessoal. Todos que estão nos assistindo. Boa noite, Cal. Boa noite, Antônio. Muito obrigado pelo convite de vocês. É sempre uma honra aqui bater um papo com vocês, tanto no Instagram quanto lá também. É muito gostoso. Essa é uma das boas, um dos bons legados do isolamento, não da pandemia, entendeu? A pandemia Sim. causou e o isolamento permitiu que a gente se reunisse assim, mas eu trocaria toda a tecnologia do mundo para que não tivesse acontecido a pandemia. De qualquer forma, hoje estou aqui de cor-de-rosa, porque começou o Outubro Rosa, né, um mês de conscientização e prevenção de câncer de mama das mulheres. A gente acabou de comemorar o Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio, e depois tem o Novembro Azul, que é o mês dos homens. Então, o segundo semestre para mim é super importante, porque já entra direto em saúde mental, em saúde. Então, eu estou aqui com essa cor. Bom, estou dando boa noite para quem está chegando agora, quem está nos assistindo. Acho que tem assim pessoas que já conhecem nós três, pessoas que assim, né, meus convidados também estão aqui. A gravação vai ficar também. Muita gente me disse que não poderia estar aqui agora nesse momento. E é um prazer também conversar com alguma coisa que possa não ser apenas técnica de astrologia, que é a minha profissão, né? Depois que eu me aposentei de inglês, etc. É a minha profissão. E com as coisas, eu gosto de arte, gosto de literatura, não é? Sou curioso, né? Sou curioso por astronomia, que é bem matemática, por genética, por ciência, por uma série de coisas. Então, eu escolhi esse tema por vários motivos. O primeiro dele é que é uma novidade, né? E eu fico até assombrado, porque é bem típico do nosso país, sabe? A gente tem que ser, não vamos meter o pau, como assim, né, falar mal do Brasil, como muitos brasileiros no exterior, acho que Cal sabe disso. Nos Estados Unidos é um horror, na Europa deve ser também. Você entender? Só porque você emigra, né, ou se autoexila no exterior, você não vai falar mal, sabe, do país, nem dos defeitos, porque todos os países têm defeitos. E a gente tem muita, para começar pela cultura. A música é reconhecida e admirada no mundo inteiro, e outras coisas. Então, esse médico baiano criou esse método. Eu acho que é uma coisa fantástica. E ele não é conhecido no mundo inteiro simplesmente porque ele não falava, não escrevia em inglês. Ponto. Só isso. Uhum. Porque se iguala... Fale. Não, é isso mesmo. Não, Diga. eu não quero te cortar não, mas eu pedi para você depois fazer um gancho, falar da sua experiência, de todo o tempo que você morou nos Estados Unidos, que você trabalhou com pacientes, né? Pacientes, como é que a gente fala em português? Dependentes químicos. Dependentes químicos, isso. Daí eu acho que foi nessa época que você desenvolveu digamos, Não, foi o vínculo com esses estudos, não? Foi antes? esse em 1978, antes de eu ir para os Estados Unidos a primeira vez com uma bolsa de estudo em 1980. Porque eu fui beneficiado com um tratamento, né? Na época eu estava tendo problemas que me disseram que era de ordem espiritual, outros me disseram que era de ordem psicológica, psiquiátrica, enfim, com uma série de adolescentes, né, que vivem acho que Antônio sabe muito bem, né? Quando tem assim... Sim. Alguma coisa, muda o humor, muda o comportamento, o temperamento, né? Então eu era muito ansioso, tinha sonhos que se repetiam. A minha avó falecida, ela tinha uma intuição grande, espiritualista, então ela falava várias coisas, né? E eu, numa formação católica, sempre gostei de psicologia, não cursei, aliás, psicologia, eu não tinha condições financeiras de atender um curso aqui na cidade, era período integral.
porque eu já estava trabalhando, então eu só podia estudar de noite. E de noite, acho que até hoje nem tem, até hoje tem. Psicologia à noite. Então eu fui seguir jornalismo, fui seguir letras, mas minha paixão antes da astrologia já era psicologia, porque, né, e a astrologia me botou bem perto disso, né, os tipos psicológicos, os temperamentos, as diferenças dos relacionamentos, né, tipos de personalidades que me colocou. Então eu fui beneficiado nesse tratamento, que é um tratamento espiritual, né, o meu contato foi bem espiritual mesmo, num centro espírita kardecista, com essa técnica. Mas ela nasceu num hospital psiquiátrico, num hospital, lá na Bahia, em Salvador, e eu vou explicar bem. Só sei que depois que eu fui beneficiado, me perguntaram se eu queria ajudar outras pessoas. E eu falei, claro, né? É gratuito. Então eu achava que era legal porque era uma coisa gratuita. Isso é uma coisa boa nossa brasileira também, sabe? E essas sessões, essas terapias aconteciam 3 vezes por semana. Eu fui beneficiado, eu me apaixonei nas férias, né? Nas férias de trabalho, de escola, eu ia 3 vezes por semana, mas geralmente eu ia uma vez por semana, no sábado. E a gente, às vezes, atendia uma média de 60 pessoas, sabe, assim, no lugar. Então, eu acho, isso foi, então, em 1978, 79, em 80, quando eu retornei em 80, entre 80 e 81 dos Estados Unidos, eu já estava bem melhor. Engraçado que minha vida foi um divisor de águas, né? Parecia que eu tinha que estar pronto, curado para ir aos Estados Unidos. Eu era uma outra pessoa nos Estados Unidos, fazendo faculdade, na bolsa de estudo. Eu acho que eu não teria condições, né? Olha que na época ainda fazia yoga, fazia psicoterapia, quer dizer, né? Foi nessa época em que tudo começou a se engrenar, não é? E eu acho assim, quer dizer, eu vou continuar um compromisso que eu arrumei, eu vou continuar divulgando essa técnica, primeiro porque eu falei, ela não é conhecida no mundo simplesmente porque não foi feita em inglês, não foi traduzida, não foi publicada e nem nada assim. E o segundo lugar é porque eu vejo uma semelhança tão grande, imagina, isso foi naquela época, e eu continuei com eles até mais ou menos 1987, por aí, porque aí eu fiz vestibular e fui terminar a faculdade, que eu não consegui, naquela época tão perturbado assim, né, não consegui terminar. E fiz o vestibular de novo, fui para São Paulo, então eu fui liberado das minhas obrigações espirituais. Então foram muitos anos de prática, não é? Esse senhor que faleceu também, que era o diretor desse centro espírita, chamava Padre Eustáquio, que foi um padre holandês que morou em Minas Gerais. Tem até a cidade lá, acho, Padre Eustáquio, tem a rua, centro espírita, colégio, tudo Padre Eustáquio, né? E ele era o mentor espiritual da casa, ele se manifestou o senhor João Rosa, que era um médium na época, ele já tinha 70 anos, imagina? Quer dizer, escorpião, uma mente tão aberta que eu nunca vi na vida, porque ele aprendeu diretamente essa técnica do doutor Eliezer Mendes, eles trabalharam junto. O doutor Eliezer era muito, e você vê a parceria, um era touro, o outro era escorpião, e mexendo em energia e uma série de coisas, né, cura. E ele muito generosamente ensinou essa técnica, e eu tenho gratidão porque décadas depois eu vim descobrir que a base da apometria, além de trazer muita coisa do espiritismo, né, trabalho com cromoterapia, trabalho com energia e a tal morfogenética das constelações familiares, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu perguntava, né, quando eu voltei dos Estados Unidos, aqui em Campinas, se as pessoas que trabalhavam com apometria ou constelação familiar conheciam o doutor Eliezer e a técnica. Eles falaram não. Eu fiquei assim, chocado, sabe? Porque eu acredito que quem conhece, ele deixou vários livros, né? E depois eu vou mostrar aqui alguns. Quem conhece é assim, uma base muito importante, um caminho que já foi trilhado e depois foi abandonado porque ele teve, logicamente, ele era médico, então ele sofreu perseguição da classe médica, você entendeu? Teve que se defender, preconceitos dentro dos centros espíritas que estavam acostumados com a camisa branca, com a aguinha, e de repente, né? Então eu não sei muito da história da clínica dele. Ele teve uma clínica aqui em Sorocaba. Eu aprendi porque tem um astrólogo colega nosso, Hector Tom, talvez ele venha, que trabalhou lá dentro junto com eles. Ele tem inclusive documentos, fotos, filmes, uma coisa. E procurando para ver se tinha, né, o centro aqui de Campinas, quando eu voltei, não existia mais, mas eu sei que existe em São Paulo. Então, procurando, eu fui ao Facebook e lá eu não achei. Eu queria achar alguém que fizesse. E quando eu digitei, né, porque a técnica se chama psicotranse e a terapêutica se chama psicotransiterapia, uma palavra só. E
eu achei o sobrinho do Dr. Eliezer. E eu conversei com ele, falei, nossa, eu estou procurando um lugar em São Paulo. Ele falou, olha, tem a minha prima na Bahia, que é filha dele, e tem outros filhos. Aí eu entrei em contato e foi assim, calma, somos muito amigos até hoje. Eles me mandaram livros que eu não tinha, cópias eles me mandaram, e a gente está reavivando esse trabalho. Já fizemos uma live em homenagem a ele, a gente quer renovar esses livros, os livros precisam, a família vai cuidar, precisam passar para e-books, eu acho que vai ser mais fácil, sabe? Passar para as pessoas terem um acesso maior, né? E poder conhecer a literatura, os causos que ele conta. Alguma pergunta? Não, tem muita história. Olha Não, o Otto eu acho aqui, ó. que o seu amigo chegou. ele chegou. Eu tenho que gravar depois uma entrevista com ele, porque é importantíssimo. Eu ia pedir para você contar um pouco sobre a vida do Dr. Eliezer. O Dr. Eliezer nasceu no sertão da Bahia, depois de uma família grande, e ele foi, como muita gente, estudar em Salvador, na Faculdade de Ciências Médicas. E depois ele foi fazer o seu... Né, eu acho que ele até, se eu não me engano, o Otom tem liberdade de me corrigir, você sabe melhor. Também a filha dele não pode estar aqui presente conosco, eu chamei a família, mas depois eles vão assistir. Então, eu só encontrei pessoalmente com o Dr. Eliezer uma vez num congresso, né? Imagina, assim, o Tiete, todo mundo junto ao redor dele. Então, naquela época, ele nem sabia que eu existia, porque ele era amigo do professor. Mas eu ouvi falar, e depois a editora Pensamento começou a publicar os livros. Então, eu absorvi bastante a teoria e as histórias através dos livros. O Dr. Eliezer se formou, se eu não me engano, então, em medicina. Oh, meu Deus do céu. Medicina, aquela área de... Acho que ou é a área de parto, como é que é mesmo? Olha, desculpa. O obstetra. Obstetra ou ginecologista, um dos dois. Mas através do trabalho dele lá, ele foi tendo contato com dois tipos de pessoas. Primeiro, pacientes psiquiátricos, que mostravam tudo esses que a gente conhece, que as pessoas isolavam, que diziam que eram loucos e tinham os ataques epiléticos, etc. Ele tinha muita compaixão, isso que eu acho que é super importante na característica do Dr. Eliezer. E depois ele tinha contato com, como eu já tive, empresas que eu trabalhei, isso é clássico, isso é uma coisa clássica, precisa ser estudado sociologicamente, antropologicamente, astrologicamente, sempre tem nas grandes empresas e nos hospitais, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, sempre tem aquela senhora do café, a senhorinha do café que serve café, o faxineiro, isso e aquilo, e eles todos são médios, eles são videntes, eles dão diagnósticos que os médicos não dão. Ele fala do seu futuro, pega na sua mão, fala assim, olha, você vai ser promovido semana que vem, estou vendo sua aura. E, logicamente, que o doutor Eliezer, o Antônio está rindo, porque ele sabe que eu não estou mentindo sozinho. Sim. Verdade. E o doutor Eliezer encontrou essas pessoas que davam diagnóstico dessas pessoas para ele. Ele falou assim, aí tem, né? Então, ele criou esse método que ele descreve nos livros, em que ele trabalhava alternativamente, deixando os pacientes livres para andar, para desenhar, para falar todas aquelas coisas, você entendeu? Depois, na época, acho que já estava o professor Rolando Toro fazendo biodança aqui no Brasil, então abriu uma página muito grande de terapias corporais, terapia do movimento, terapia de encontros, Rolando Toro no Chile, e também depois foi para a Itália, né, desenvolver lá. Eu tinha essa vontade louca, né, mas não tive permissão, ou os Estados Unidos não estão prontos, porque eu levei todo o material da biodança e da psicotranse para os Estados Unidos e não pude desenvolver lá, não encontrei. Lá é meio perigoso, né? Você sai o calçado e você entra com uma loucura lá, você é processado você entendeu? Você acaba sendo preso, processado, para essas coisas todas. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente entra lá. Tem coisas que pegam nos Estados Unidos e coisas que não pegam. Então não foi permitido isso, né? E o Dr. Eliezer começou a cada vez mais trabalhar com essa questão psiquiátrica, né? E ele criou esse método porque os sensitivos, aquelas pessoas que a gente poderia dizer que são tinham algum tipo de paranormalidade, clarividência, eles ao tocarem, conversarem, tocarem a mão dos pacientes, eles se manifestavam quase que num psicodrama como a constelação familiar, começavam a falar da história da família, do passado recente, da infância, traumas e até de outras vidas talvez.
O doutor Eliezer, como um cientista, como um médico, sempre queria colocar, não queria misturar com as religiões, né, como uma coisa simples. Ele queria fazer uma busca científica, ver como é que os neurônios, como é que tem aquela manifestação. Imagina isso na década de 70. Hoje uma pesquisa seria mais fácil, né? Com aquele CAT scan e outras coisas que a gente tinha. No mundo inteiro estavam sendo feitos nos Estados Unidos, na Europa. Mas, né, lembra aquela época da revista Planeta, que apareceu a fotografia Kirlian, toda aquela coisa que explodiu no mundo, as cartas Zener de telepatia na Carolina do Norte. Foi aquele boom, o boom, eu chamo de boom bonito da década de 70. Cada década tem um negócio, né, um gostoso valor. E isso entornou para a década de 80, de uma forma assim incrível. Então o Dr. Eliezer Mendes acabou vindo aqui para São Paulo e começou a montar clínicas aqui no interior, eu acho que foi em Sorocaba, o Otton fazia parte desse grupo, não sei se em Sorocaba ou em São Paulo, e começou a atender muitas pessoas. E as experiências ele coloca. Então, o trabalho, a clínica formava tanto sensitivos, né, que tinham essa sensibilidade de captar as personalidades intrusas, né, você não ia dizer que era encosto, né, mas era uma personalidade que era intrusa, que tinha pensamento, tinha vontade, entendeu? Falava uma certa linguagem, tinha ódio de você, queria te estrangular, queria matar, queria se vingar, aquelas coisas. Da onde que vem isso? E ele foi tirando os medicamentos, entendeu? Foi tirando os medicamentos psicotrópicos, aquelas coisas, para deixar com as pessoas. E muitas dessas pessoas melhoraram de uma forma que acabaram se tornando voluntários ou trabalhadores da casa. Na entrevista que eu fiz do Setembro Amarelo sobre a parte, né, psiquiátrica, psicológica e espiritual, o Mazinho trabalhou, veio o Adriano de São Paulo, que se formou em psicologia, e ele foi beneficiado também. Ele disse que ele tinha, né, algum desses episódios. Então, foi um contato muito bom que eu fiz. Tive a oportunidade de ir a São Paulo agora, o ano passado, depois da pandemia, e me encontrar com eles, que eu conhecia só online, a Selena, que é a filha do Dr. Eliezer. Maravilha. Acho que o Cal congelou. Fala, Cal. Não, congelei. Não estamos ouvindo você. Olha só, gente. Não estão me ouvindo? Calma. Agora sim. Bem. Calma. Tá. Uma pergunta, Fernando. Mas então essa personalidade intrusa seria, na verdade, um espírito obsessor ou não? Isso que eu não compreendi muito. A gente pode chamar de espírito obsessor, outros podem chamar de uma consciência do campo morfogenético que se acopla a teu campo energético e suga as energias vitais através dos chakras, né, e despeja energia tóxica que faz mal à saúde física, ou à saúde psíquica, você entendeu? Com pensamentos mórbidos, ideação suicida, você entendeu? Um estranhamento e desarmonia familiar, tudo isso tem essa história. Eu vou mostrar aqui. Esse é um livrinho, ele tem capa moderna, tá? A editora Pensamento e Cultrix publicaram todos os livros. Esse aqui foi publicado por uma outra edição, eu acho, né? Então, olha, é uma das primeiras edições, a capinha antiga, dá para ver? Personalidade Intrusa. Tá? Sim. É um dos primeiros livros, né? E ele mostra aqui, olha, que a mediunidade pode ser traduzida em linguagem científica, é uma manifestação, é uma sensibilidade, não é? Cuja manifestação causa neurose, angústia, epilepsia, esquizofrenia, dupla personalidade, clarividência, telepatia, profecia, histeria e PMD, né? Psicose maníaco-depressiva, que depois acho que mudou de nome, né, Antônio? Sim. Então, isso foi experiência que ele canta todas as visitas. Então, ele era uma pessoa assim, todo mundo é imperfeito, todo mundo é humano, mas ele chamava o Dr. Eliezer, ele ia de noite, de madrugada, lá no meio do sertão, pisando na lama, aquelas coisas todas, entendeu? E ia ajudar as pessoas que estavam tendo problemas, né? Surto psicótico, problema no parto e aquelas coisas todas. Ele conta todas essas histórias. E uma das coisas boas, então, que a gente vê, quer dizer, que veio para o campo científico, né? Falando assim, nós nunca estamos só, nós estamos mergulhados no campo morfogenético, que a gente chama de mundo espiritual,
como os animais estão para nós. A gente, olhando os animais ali, às vezes a gente entra na água, vê os peixes, né? Os peixes devem chamar a gente de encosto, obsessores, porque a gente vai lá, entendeu? Pega o peixe, mata o peixe como peixe, eles devem ter lá o psicotranse deles, coitadinho dos peixes. E outros animais, né? Que são sempre vigiados, auxiliados, atrapalhados ou perseguidos. Então nós somos como animais que estamos numa bolha né? E o desafio foi que as religiões, quer dizer, por um lado teve uma dificuldade do campo acadêmico científico de aceitar, e do outro o campo religioso também teve dificuldade. E essa história, sabem, não é diferente dos outros séculos, de tudo que já aconteceu, não é? Todas as novidades de outros tantos, ninguém era bem recebido, ninguém era compreendido. Então, essa é a missão daqueles que trilham o caminho, né? Que são os pioneiros. Precursores, né? Né? Precursores e pioneiros, como, né, todo mundo que tem planeta em Ares é pioneiro de alguma forma. Tá? Depois desse livro, o que eu acho legal aqui, ó, depois ele escreveu a personalidade hiperconsciente, personalidade hiperconsciente. Depois ele escreveu a personalidade subconsciente e depois veio um livrinho azul. Esse também já é, olha, hoje já tem tudo assim, cada um com uma cor, uma capa colorida. Né? Esse aqui já é da editora Pensamento em São Paulo, né? Deixa eu ver, até aqui conta um pouquinho aqui, né? O que eu falei da biografia do autor dele. A personalidade hiperconsciente, eu experimentei isso aonde eu ia. É tão interessante, é uma coisa doida mesmo, sabe? É doida. Porque aí a personalidade inconsciente se manifestava no médium de captação ou de incorporação, o sensitivo, né? Ela é chamada de sensitivo. Ele manifestava o nosso consciente. Então eu estava lá preocupado com faculdade, com trabalho, com qualquer coisa, com namoro, com isso e aquilo, e o médium chegava e falava assim: ai, eu tenho uma prova, eu não estudei, mas eu quero entrar no Banco do Brasil. Ai, meu Deus do céu, minha mãe fica gritando o tempo todo. Eu falei assim, meu Deus, ela né, tá falando da minha mãe, da minha casa, do meu dia a dia, do meu emprego. Então, para você ver, não é só morto, fantasma, espírito desencarnado que se manifesta. Tem uma relação tão grande, né? Com consciências, né? Parece. É da consciência, da energia que se manifesta. Então não dá para esconder nada. A gente não pode esconder nenhum tipo de pensamento, pode ser pecaminoso, criminoso, porque, você entendeu? É captado por um outro ser humano sensitivo, imagina por outras esse tipo de energia. Então eu achei aquilo maravilhoso. Então o pessoal falou assim: não, tem que cantar para subir. Eu falei, cantar para subir, isso aqui é o fulano, é ele que está falando, a gente tem que rezar. Sabe, Antônio, a terapia era feita de uma forma indireta, porque a pessoa tinha vergonha de falar, então você fazia a terapia, o aconselhamento, entendeu? Da hiperconsciência no médium, e a pessoa era subconscientemente beneficiada, e depois ia sonhar, ia trabalhar, e na vez seguinte, quando voltava, já estava mais aberto para falar. Então, só resumindo, para entender, então, a psicotranse é um psiquismo que está num transe de outra pessoa, num trânsito de uma outra pessoa. Um transe o transe significa basicamente o estado alterado de consciência, né? Então é preciso estar no estado alterado de consciência. É o bom que quando eu fazia nesse centro espírita, então tinha uma corrente espiritual, aquilo fechava o ciclo, você entendeu? A egrégora da casa, se fazia orações, as pessoas se mantinham silêncio antes de serem, né? Faziam orações, silêncio antes de serem atendidas, né? Depois, quando saíam, tomavam um passe para uma limpeza fluídica ou dos chakras ou da aura, depois tomavam aguinha fluidificada, que é quase como um floral, levava para casa. E o mais fascinante, eu trabalhei 6 anos, gente, semanalmente nisso, né? Então é quase uma graduação e pós-graduação. A gente via entrar pelos fundos, escondido, sabe? Padres, freiras, psiquiatras famosos da cidade com seus pacientes, porque eles não podiam ser vistos, mas eram atendidos lá e beneficiados. E como que é o tratamento, Fernando? Em cada lugar é diferente. Cada lugar é diferente. Você, né, tinha pessoas, o Dr. Eliezer, acho que tinha um modelo, um sistema dele que eu não presenciei.
o que nós não nos fechava por causa da simplicidade e da pobreza, né? Porque nós camelamos, foi engraçado, eu queria muito fazer um filme, um documentário ou escrever um livro, porque, gente, nós ficamos anos batendo na porta de centro espírita e centro espírita, pedindo para usar uma vez por semana Uma uma salinha, salinha. mas quando eles viam o trabalho, eles mandavam a gente embora. Disse que o Kardec não ia aprovar aquilo, entendeu? Porque estava mais para Umbanda do que... Então, até que uma pessoa, né, bem rica, a esposa foi beneficiada e ele doou um espaço, fez uma reforma de engenharia, sabe? Quer dizer, isso também é uma coisa de milagre. Quem, sabe, você não tem que ter medo, você se enfia, se joga, você tem fé, você sabe que se você está fazendo o trabalho, se joga, que qualquer hora aparece, né? A casa 11, o benfeitor, o Júpiter e o Sol, entendeu? E te dá uma casa, e te dá condições de trabalho, porque lá ninguém pagava nada absolutamente, não se podia aceitar nada, nem flores de presente, só água, entendeu? Então, nas salas, nos quartinhos, eram todos acarpetados, entendeu? Com várias almofadas. E em cada canto, como tinha que atender mais pessoas, eu acho que eram 2 pessoas por sala, elas se deitavam no chão, com a meia, tirava o sapato para entrar, deitava no chão, colocava a cabeça numa almofada. Do seu lado, às vezes, depende, esquerdo ou direito, se deitava também. Eles acreditavam que deitando as pessoas não tinham medo de entrar em transe ou relaxar, porque do chão não passa. Tinha, né, pessoas que faziam sentado na cadeira, tinham medo de cair. Ou outros tipos faziam em mesa de massagem, tinham medo de cair. Uhum. Então lá, e não tinha colchão nem nada, era só assim, bem confortável. E do outro lado ficava um que a gente chama de doutrinador. Era alguém que tinha, né, uma capacidade de aconselhamento, você entendeu? Um discurso acolhedor. Uma compaixão, né? Acolhimento. Uma compaixão e um conhecimento Uhum. dos livros de Allan Kardec e de tudo, né, que falava, que mostrava para a pessoa que aquilo era uma intrusão. Então, por isso que se fala personalidade intrusa. Você está falando por um outro tipo de... Veja bem a garganta, veja a sua boca, entendeu? Então, você olha a sua voz, você está percebendo que você está num lugar escuro. Aí ela começava... Né, você está vendo que você não tem mais um corpo físico, que você está contando uma história que se passou na guerra, não sei aonde, que não existe mais. Aí era aquele choque de realidade, choro, ranger de dente, aí tinha que acolher, acalmar, você entendeu? Então, era basicamente assim, era muito simples, e assim continuou. Legal. É que estavam perguntando do que a gente está falando. Né? Psicotranse, é isso. Beleza. Pode resumir, Antônio, para quem está chegando agora? Bom, claro. Vou tentar, né? Porque eu acho que tem a parte da história, eu acho que... Do ponto de vista seu, né, do seu ponto de vista terapêutico, você tem um conhecimento. Né? E depois o Cal também pode dar contribuição dele. Eu, na verdade, ia fazer uma pergunta para o Antônio. Eu ia colocar o Antônio aqui numa saia Então, justa. assim, o que eu entendi? Né? Existe um fenômeno, né, que é uma consciência que se manifesta numa pessoa, que não é da pessoa. Né? Então, pegar, por exemplo, é muito comum, né, em paciente em surto psicóticos, escutando uma voz aqui que diz para eu me matar, para isso, que não é minha. Né? Eu sei que não sei eu, e parece que eu fico confuso, eu tenho que obedecer. Então, esse fenômeno seria considerado um fenômeno do psicotranse, de personalidade intrusa. E isso, quer dizer, é um fenômeno, é o palpável. Vou te contar uma vez. Um dia a gente atendeu uma pessoa que estava assim com placas de pus na garganta, né? E antibiótico não estava fazendo efeito. A gente fez um trabalho, a personalidade intrusa que estava acoplada por razões X, Y, Z, às vezes ele só quer o calorzinho de um corpo, às vezes eles querem um trago de cigarro que a pessoa fuma, um trago de bebida que a pessoa bebe, assim, ou muitos deles que faleceram, que dizem que faleceram em hospital, em outros lugares,
com excesso de tratamento psicotrópico, de psicofarmacologia, de tarja preta, eles sentiam necessidade daquele remédio, barbitúricos, etc. Então eles se acoplavam no campo de quem tinha. Agora, eu não sei como eles veem, se quem toma psicotrópico, tarja preta, ou fica com uma luz azulada na aura. Eles enchem, entendeu? Então, quando foi feito todo o trabalho e o passo e tudo, o rapaz que entrou, a gente viu a garganta dele, as placas tinham desaparecido, entendeu? Tomando água. E quando eu saí de lá, fiquei com dor de garganta, fui na farmácia, as placas estavam comigo, estavam na minha garganta, placa de pus, nas amígdalas. Aí, o farmacêutico queria me dar um antibiótico forte. O diretor do centro falou assim, isso não é teu e não é de origem bacteriana. Você entendeu? Então, não tome o remédio. Ele fluidificou assim uma garrafa PET, ele vai tomando esse golinho com floral de bar, de tanto em tantos minutos, até dormir, que amanhã você já está melhor. E realmente eu tomei, quando acordei não tinha mais placa nenhuma na garganta e não tomei nenhum antibiótico. Então, são coisas que você vê. Lá eu vi tudo, só não vi levitar. Alguém levitando, você entendeu? Mas quase isso eu vi. Subindo pelas paredes, assim, você entendeu? De cabeça para baixo, assim, que era um negócio, uma força. Você não sabe, uma força que você não sabe de onde vem. Uma força muscular em criança, homem e mulheres. Então, a personalidade intrusa é mais essa realmente. Ela é ignorante ou é do mal, porque quer se vingar, quer que você morra, quer que você fique doente, ou está absorvendo. A personalidade subconsciente, né, que depois apareceu, eram suas personalidades de vidas passadas. Você sentia falta porque você foi uma donzela num castelo na Europa, você era loiro de olhos azuis e era rico, você foi o filho do barão na fazenda de plantação de café em Minas Gerais. Então, você estava, sabe, estava preso ao passado, estava sentindo falta de coisas e de pessoas e não conseguia manter a sua vida aqui, entendeu? Não fazia conexão de causa e efeito, não sei por que eu sofro tanto, porque filho não me aceita, e não sei, meu marido bebe muito, etc. E aparecia muito de ordem sexual, todo tipo de tara, de trauma, tanto que o Dr. Eliezer escreveu, que eu indico muito, um livrinho pequenininho chamado Sexo em Transe, onde ele trabalha toda a psicoterapia do psicotranse com de causas sexuais, com marido e mulher, impotência, infidelidade, incesto, não sei o quê. Mas tem que ter uma cabeça boa, né, gente? Porque senão vai ler aquelas coisas lá, sabe? E começa a pirar, a fazer... Então, sabe, é uma literatura de estudo para as pessoas que estão assim, na área da pesquisa, que tem um fundamento, tem uma base, ou pelo menos que esteja fazendo terapia, né? E essa é uma crítica que eu faço à constelação familiar, que às vezes ele joga um trauma na sua cara e fala assim, depois você se vira, vai lá, entendeu? Vai procurar um terapeuta. Tem coisas que você não fala, diagnósticos que você não fala, visões, clarividência que você não fala. Entendeu? Quando você percebe que alguém na família matou alguém da própria família que nasceu ali, aquelas coisas. Então você vai, entendeu? Porque tem um tipo de responsabilidade. Sim. E formação, não é, Antônio? Perfeito, né? Porque a gente está lidando com um ser humano já em sofrimento. E a nossa função enquanto terapeuta é dar recursos para aliviar esse sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, né? A gente tem que, como condição humana, né, lidar com ele. E o paciente não tem, às vezes, algum recurso. E colocar mais um elemento ainda, né, de sofrimento é quase abusivo isso. Né, eu acho abusivo. Eu acho abusivo. Falta de ética, não sei como é que se fala. O que você acha, Cal? Eu tenho uma pergunta para o Antônio, na verdade. Ótimo. Antônio, vou te colocar na saia justa aqui. Então a gente sabe, não preciso nem falar, mas vou falar isso, né? Falar por você que o Antônio é psicólogo e o Antônio também está ligado à Umbanda, né, Antônio? Mas as coisas não se misturam. Sim, nada se mistura, né? Assim como o Antônio, tem o Antônio também astrólogo védico, né? O Antônio constelador, aquela coisa toda. Mas assim, aqui, deixando o lado psicólogo de lado,
E com toda essa experiência que você tem assim ao longo dos todos esses anos como psicólogo, acadêmico, aquela coisa toda, você muitas vezes já notou, você acha, quer dizer, não notou, você muitas vezes já chegou à conclusão que alguma desordem psicológica era espiritual? Eis a pergunta, saia justa. Ah, olha, o que que acontece assim? O meu objetivo é ajudar as pessoas. Eu não estou como paciente que está ouvindo vozes, querendo questionar se isso é um produto de uma alucinação ou de uma personalidade intrusa. O que eu tenho que fazer é ajudar ele a lidar com esse fenômeno. Com esse fenômeno. E daí eu acho que o psicodrama ele tem uma magia de você poder usar, digamos, concretizar esse personagem, né, com uma outra pessoa e começar a existir uma manifestação, digamos, controlada disso. Né? Então, o paciente conversar com essa voz que ele escuta. Então, é um método de se trabalhar, né, com esse tipo de fenômeno que vai ajudando ele a entender e a separar as coisas. Até que ele tenha condições de assumir que aquela voz não tem nada a ver com ele e ele é dono de si e não vai mais obedecer. Correto. Se a origem é espiritual ou é psicológica, não vem ao caso, né? Porque é uma abordagem muito fenomenológica. Certo. Então, são escolhas que a gente faz academicamente, né, que acaba sendo coerente com o nosso procedimento de atitude profissional. Então, a fenomenologia, graças a Deus que existe, me ajudou muito a poder observar mais sobre o fenômeno e não tanto sobre a teoria e coisa assim. Sobre a então, origem. Seria... sobre uma explicação, a origem. O que me interessa é mudar aquele estado de sofrimento. Muito interessante. Não, respondeu? Respondeu, sim. Eu queria essa opinião sua. Eu estou adorando aqui. Hoje eu estou ouvinte, até porque a minha internet hoje não está tão estável, né? Mas eu estou adorando, Fernando. Estou adorando. Gente, vocês têm alguma pergunta para o Fernando? Antônio. Eu estou, assim, aonde a gente poderia encontrar esse tipo de atendimento, né, de psicotranse? Você sabe indicar? Porque provavelmente tem pessoas que estão nos ouvindo que já estão identificando situações ligadas a eles e aonde buscar esse recurso que eu acho que tão fundamental, né, e pode ajudar muita gente, Fernando. Bom, antes da pandemia, vários faziam atendimentos presenciais em seus consultórios. O nosso trabalho era coletivo e era, assim, de utilidade pública, gratuito e com a espiritualidade. Mas outros profissionais têm que trabalhar no seu consultório, com seus assistentes, enfim. Eu sei, aí entrei em contato, depois que nós formamos esse grupo para fazer uma live de homenagem ao Dr. Eliezer, que faleceu faz poucos anos, já com bastante idade. Eu fiquei sabendo que existe, logicamente, como para ser, na cidade de São Paulo, em Belo Horizonte, agora eu não lembro, na Itália, temos brasileiros lá na Itália, que na Bahia também. Bem, não sei, Rio de Janeiro, não sei se a gente entrou, mas o Valdemar Falcão, nosso colega, ele conhece, o Hector Oton conhece pessoas do grupo, não sei se Sorocaba ainda tem, procurei aqui em Campinas, não encontrei. Então, eu acho assim, por exemplo, eu posso indicar quem eu conheço, né? Quem eu conheci, sim, até que eu fui a São Paulo, a gente foi se encontrar e fiz, né? Eles até deixaram o contato, depois quem quiser eu posso passar o link. No YouTube está a entrevista que eu fiz com todos eles. E lá eles falam cada um por si.
Mas, como eu fiz, eu acho que se vocês fizerem aqui no Instagram, você entendeu? Uma busca por psicotransiterapia, que esse é o nome registrado do professor Eliezer, psicotrans só pode ser o dele, entendeu? Ou se você fizer uma pesquisa, Dr. Eliezer Mendes, se você fizer no YouTube, você acha. Eu já tenho vídeos, se vocês querem conhecer o Dr. Eliezer, ouvir a voz dele. Naquela época, ele foi entrevistado pela TV Cultura, pelo Pinga Fogo, não sei se foi isso. Foi entrevistado pelo... Aí eu vi uma entrevista com aquele... Aí como é aquele pintor que fazia pintura mediúnica com a mão lá? O Gasparetto. Uhum. Tem tudo daquela época. Então, vocês podem procurar no YouTube, pode procurar no Google, pode procurar no Facebook, perfis do Facebook, foi onde eu achei um grupo do Dr. Eliezer e um grupo de psicotranse. E pode procurar aqui no Instagram. Mas aí você vai ter que fazer a triagem, né? Você vai ter que conhecer, fazer a triagem. Por causa da pandemia, eles começaram a fazer atendimento, como a gente, terapeutas e astrólogos online. Então, depois que eu fiz esse programa, o ano passado, uma colega minha, astróloga, ficou encantada com a técnica, e ela escreveu para um desses terapeutas em São Paulo e terapia. Então, a gente deixa a indicação, quem quiser pesquisar, ou então me procurar no inbox privado do meu Instagram, por exemplo, que eu posso passar esse contato deles. Okay. Muito bom. Legal. Eu tenho mais uma pergunta, assim, uma curiosidade. A gente está muito enfocado assim na pessoa que manifesta essa personalidade intrusa, né, com relação a si mesmo. Mas eu já vi, sim, por exemplo, que um casal, homem e mulher, o homem recebe uma personalidade intrusa que quer se vingar da mulher. Então, como que explicaria isso? Porque dentro quando é autorreferente, né, eu acho que a psicologia dá conta. Isso é muito incomum em família, sabe? Sempre aparece um na família que é o inimigo da família, que é o estranho, entendeu? Uhum. Que é o maluco, que é o rebelde, entendeu? Que é o que abusa drogas, e é o que tem sensibilidade psíquica, que vai ser internado por dependência química ou por surto psicótico. Quando ele se trata, a família vai melhorando, porque eles trabalham como um todo. Inclusive, familiares vão junto, mas eles esperam do lado de fora, sentado lá na sala de espera, enquanto a pessoa está sendo beneficiada. E eu já vi muito disso, assim, né, de casais de família, onde um vai buscar o tratamento, alguma ajuda, e os outros acabam fazendo, então começa a descobrir essas histórias, entende? Porque, sabe, são verdadeiros de cinema. Isso podia estar até no Netflix. E às vezes, essa pessoa, como você especificamente de casal, uma delas tem essa paranormalidade, essa sensibilidade, sensitividade, então ela acaba recebendo, manifestando, às vezes isso acontece, pais que, né, tem pais que não gostam de certos filhos, e filhos que não gostam dos pais, mas tem vergonha, porque a igreja diz que é pecado, tem que amar pai e mãe, não pode ter filho preferido. Isso fica aquela angústia, aquele conflito, porque um prejudicou o outro, um roubou o outro da herança em vidas passadas, um matou o outro, e aí nessa vida teve que dar o corpo físico, o direito à vida. Então é um negócio assim terrível, né? Mas quando as pessoas têm acesso aos livros, uma coisa que os livros fazem é a pessoa na sua intimidade, no seu quarto, na sua cama, vai lendo livros de histórias iguaizinhas a delas, que acontecem em outros estados, outros países. Então, eu não sou a única, eu não sou o único, isso tem solução, tal, sabe? É um trabalho assim que acontece com o livro. Esse é o último livro que ele escreveu, né? É quase uma autobiografia, porque ele foi, né? Quer dizer, a loucura, doença e transcendência, né? A do louco é dos outros, ele fala. A jornada do Dr. Eliezer Cerqueira Mendes, depois de renunciar a uma vida de 2 décadas de cirurgião, ginecologista e obstetra bem-sucedido, dedicando-se ao trabalho de pesquisa a respeito do comportamento chamados doentes mentais. Desse trabalho, o autor alguns aspectos obscuros
obscuro do universo energético, nossos mundos paralelos, vivenciando o dualismo milenar dentro de um monismo conceitual e fenomenológico demonstrável através. Isso é interessante porque os colaboradores do Dr. Eliezer, que estão dentro no nosso grupo familiar, eles querem isso. Então, sabe, é um trabalho lento de formiguinha, né? Porque a gente quer para ontem e já se passaram 2 anos e estamos buscando o caminho. Mas eles querem trazer isso, formatar como a constelação familiar ou mesmo a biodança, que tinha um currículo, que tinham, você entendeu? Apostilas, que tinham um curso de formação, alguma coisa assim, porque ficou muito marginal, infelizmente, ainda, longe de pesquisas acadêmicas, universitárias, longe, sabe? Mas tudo tem seu tempo, eu acredito. Então a semente foi plantada, entendeu? E eu acredito que a partir desse desenvolvimento, e eu não sei por que eu não conheci pessoalmente, tive intimidade com o Dr. Eliezer fisicamente, a não ser assim nesse encontro no congresso, eu peguei para mim essa missão, entendeu? Porque eu sou muito grato a ele, eu sou um admirador. Se vai ver, se fizer uma sinastria do meu mapa astrológico dele, vai aparecer muita coisa. E gostei demais de conhecer a família dele. Eu já sou primo, sobrinho, já me convidaram para ir à Bahia, para ficar lá, essas coisas todas. Então, tem essa parte do afeto, que a gente gosta muito, tem a parte da espiritualidade, mas é preciso realmente, todo mundo que é lá, que é médico, psiquiatra e psicólogo, tem que achar um caminho dentro, pelo menos, da ciência, entendeu? Do parâmetro, da pesquisa, porque senão nunca vai ser levado a sério. E eu acredito que Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário vai abrir assim muitas portas para essa difusão e essa, né, até a astrologia vai voltar para a universidade como um corpo válido de saber, um corpo de conhecimento, né? Corpo de conhecimento. Eu não tenho pressa, né? Já sou velho, tenho barba. Se eu não vier nessa, daqui a 300 anos eu volto falando a mesma coisa. Não tem problema, não tenho pressa. Maravilha. Olha, muito, muito legal. E é muito semelhante com a apometria também, né? Muito. Muito. Eu acho. Eu participei na sala de tratamentos de apometria, então vi muitas coisas, porque sempre as pessoas sempre algum ajudante. Esse foi a minha função. Quando eu disse que eu queria ajudar no centro espírita porque eu fui beneficiado, a gente precisa de alguém que vá à cozinha toda hora e traga um jarro de água para dar, porque os médios eles falam demais, os doutrinadores ficam com sede. Então, por 1 ano e meio, esse era o meu trabalho no monastério, né? Quer dizer, a minha função era pegar e servir aguinha, né? Mas eu estava aprendendo, eu estava observando, eu estava recebendo, né? Eles aos poucos iam me treinando. Por exemplo, eu nunca tive essa manifestação de ver coisa, ouvir coisa, mas às vezes quando eu ia pegar água, tinha um senhorzinho lá que ficava dando passe e fluidificando a água. Ele falou assim, vou te ensinar uma coisa. Eu falei, o que que é? Aí ele pegou assim, falou, segura esse copo de água. Aí eu segurei. Aí ele falou assim, aí ele colocou a mão para fluidificar, falou assim, me diga o que você está vendo. Aí eu olhei, olha gente, eu não estava em transe, em alfa, não tinha bebido nada, fumado nada, cheirado nada. Eu comecei a olhar no copo e comecei a ver assim, realmente dentro da água, um vórtice de energia branca bem fininha, sabe assim, a fumacinha do cigarro, quando alguém acende o cigarro, da ponta do cigarro vai assim uma névoazinha e ela se dissolve, se desintegra no ar. Isso era o que estava acontecendo dentro do copo de cabeça para baixo, essa fumacinha, e ali estava sendo colocado remédio que não podia ser tomado por outra pessoa, mas para quem estava sendo. E ele me fez ver isso. Ele me implantou assim na mente e eu vi com esses olhos que a terra há de comer um dia. E então, sabe, fenômenos de telepatia, então, gente, não dá nem para descrever, sabe, conversei com meus antepassados, amigos que desencarnaram, antepassados, tetravô, sabe, que falou tudo da minha infância, do endereço, do pai, do avô, falando das informações, sabe. Uma coisa interessante que eu também tenho que deixar aqui, eu sei que tem muita gente que não acredita em nada disso, então eu nem sei se eu devo dizer desculpa, sinto muito, mas é uma conversa que, sabe, é tipo assim, se você vier na minha casa, é o tipo de conversa que eu
bate papo na minha casa. Não gostou, Sim. não precisa vir na minha casa e não me convidar na sua casa. Mas pelo menos nós temos que ter liberdade de falar isso nesse tipo de programa, de encontro na internet. Nós temos, Uhum. né, porque não é um crime, não é nada que nós estamos fazendo, estamos falando de valores, valores pessoais, Sim. valores científicos, valores espíritos. Então, é, eu, eu tive muitas comprovações lá, e várias histórias que eu poderia contar, mas uma delas era assim, um amigo meu que sofreu um acidente, estava em coma e não tinha condições médicas de retornar para a vida, mas ele também não queria, não sabe? Então, à distância, ele estava em São Paulo, eu estava aqui. E ele foi trazido lá para que eu conversasse com ele, explicasse a condição que o crânio, o cérebro não poderia ser consertado, sei lá, para que ele voltasse, né? E falei assim, olha, você não existe a morte, olha seus antepassados aí, nós estamos aqui, nunca vamos te esquecer. Falei com a irmã dele, que era minha vinha, você entendeu? E depois daquela conversa que a gente teve, foram 2 semanas, foram 2 encontros, 2 semanas. Ele aceitou, mudou de ideia. Quando eu cheguei, ligaram para a casa dela dizendo que ele tinha falecido no hospital. Ele aceitou e ele falou que ele ia embora, sabe? Então você até ajuda, né? Não tem aqueles que ajudam para o parto, né? São como é a doulas, né? As doulas Aham. parteiras. Eu sou o dolo, eu sou assim aquele que dá o chá da meia-noite, entendeu? Aquele que vem, você entendeu? Olha, o chá da meia-noite, fica calmo, fica tranquilo, tu tá amparado, a gente nunca vai se esquecer, um dia a gente vai sonhar, vai conversar, você vai voltar, tá bem, tal, tal. E eles, eu aprendi muito isso, que é verdade, isso existe. Eu aprendi com uma sacerdote iorubá cubana em Miami, que me ensinou isso. Entendeu? Não posso ensinar bem as coisas, mas, né, para quem tem muita dificuldade de soltar o corpo, de cortar o cordão Uhum. de prata, de ouro, de desencarnar, você entendeu? Para não Aham. ficar naquelas máquinas. Então tem certas orações, tem certo, tudo assim muito simples, com erva, com água, não precisa de vela, não precisa de nada. Conversa, bate-papo, oração. Então isso me deixou muito impressionado. Na época, era a época de 80, né, a gente tinha que guardar, porque isso a gente podia ser denunciado e eu podia ser internado no hospital psiquiátrico e nunca sair. Como alguns foram, né? Como alguns. Tem uma Quem foi? pergunta, Quem? uma Tá. informação aqui que existem doulas da morte também. É chamado Doulas da doulas da morte. morte? Não sei, a Lir E Barreto, é homem também ou só mulheres? não sei, uma pergunta para quem escreveu, que a gente não conhece. Tá bom. É a Lir Barreto. Ela disse: eu fiz o curso. Eu não fiz o curso. Eu fui jogado lá na treta e tive que resolver. Sim, tem homens Maravilhoso. também, então. Tá. Para quem Bom, pessoal, quiser. mais alguma coisa? Acho Não, que tô adorando aqui. Você deu quer para a falar mais um gente. pouquinho? Antônio, você, considerações? Olha, digo assim, eu acho que foi um papo muito reconfortante para mim, né? Quando eu Foi. coloquei no início que estava inquieto, né? Eu acho que colocou elementos para fechar, né? Dentro de uma visão integrativa, que eu acho que é ver o ser humano, né? Na sua multidimensionalidade. Acho que isso que falta hoje para a gente ver nesse mundo líquido, né, diria o Bauman. Então, só tenho a agradecer, Fernando, mais um pouco de luz aí que você trouxe para a gente. Sou muito Fico feliz. grato aí. Eu Obrigado, adorei, Antônio. Fernando, achei maravilhoso, como sempre, nossos papos, né? De vez em quando eu ligo para o Fernando para ficar conversando sobre muitos assuntos e os papos vão assim, como eu sempre brinco, eles terminam sempre no lobisomem, né? Então assim, gente, eu acredito em tudo. Desde criança eu tenho muitas experiências, para quem me conhece pessoalmente. Eu vejo coisas, escuto vozes, né? Estou aprendendo a lidar melhor com os cinco cheiros. Ultimamente eu tenho até escutado. Engraçado, aqui no Rio de Janeiro eu escuto bastante gente me chamando. E coisas do tipo, né? Tenho muitos flashes de memória, que às vezes não parece ser flash de memória dessa própria vida aqui, me abrindo um pouco.
tenho muitos sonhos e normalmente eu sempre sonho que vai acontecer durante o dia. Não é um déjà vu. Eu já vi o sonho, na verdade, entendeu? Eu já sei que umas coisas que vão rolar, ainda mais com os exercícios que eu faço com o tarô. Então, assim, para mim, isso é um papo muito natural. Aqui o lance do Papos Transcendentais, a ideia é trazer as pessoas para conversarem sobre esses assuntos Uhum. que muitas vezes são tabus, porque muita gente está muito ligada à metodologia científica. Eu acredito na ciência, obviamente, acredito piamente na medicina, né? Mas muitas coisas às vezes não podem ser explicadas. Eu acho que a verdade está lá fora, né? Então, a Perfeito. gente precisa ter a mente aberta para explorar tudo, né? Então, acho que essa é a função do mago também, né? Essa coisa da magia está na minha vida. O mago, ele alia a ciência, a sabedoria ancestral, a tudo. Então, acho que a gente tem que estar ligado em tudo que está acontecendo ao nosso redor. E a nossa missão, né, Antônio, do Papos Transcendentais, toda vez que eu termino um Papos Transcendentais, eu me sinto reconfortado, porque eu acho que a nossa missão é trazer esses assuntos. Isso, também acho. Dizer que o conhecimento, né, sobre o ser humano não tem Uhum. fronteiras. Sim. Isso. E o que me deixou muito tocado, assim, não mostrando essa parte do nosso povo que faz falta hoje. E na época de 80 não tinha internet, não tinha outras coisas, as pessoas eram muito mais generosas, muito mais gentis, faziam trabalhos desinteressados financeiramente, quer dizer, não tinha, não tenho nada contra para, né, para quem fazia, né, porque ele tinha aluguel, tinha tudo, né, tinha tempos profissionais, mas tinha esse restinho, esse recurso para quem não tinha dinheiro nenhum para fazer algum tipo de tratamento, porque não tinha dinheiro para um tratamento psiquiátrico nem psicológico. Então, a generosidade, a doação do tempo, a compreensão, o acolhimento, sabe, de tanta Uhum. gente, de amigos, de familiares, de Sim. terapeutas, isso era uma coisa que já era meio caminho andado para a cura, você entendeu? Com certeza, a solidariedade, né, que existia entre a gente foi trocada por uma individualidade, né, absurda. Havia coisas assim, tipo assim, não preciso e não quero mais morrer, porque já tenho onde vir todo sábado, toda semana, e onde aceitam minha loucura e onde eu me sinto bem e vão me ajudar, sabe? Então, Aceitação. eu espero aproveitar o momento aqui agora para expressar minha gratidão ao seu João Rosa, que já desencarnou, que foi o espírita coordenador da casa, ao padre Eustáquio, querido tiozão lá, que dava bronca na gente, você entendeu? Assim, exigia uma ética, uma postura, nossa, e tudo saturnino, viu, gente? Quando a gente vai nesse lugar, é Saturno e Plutão. Não tem terapia, não tem frofrô, não tem poliana, não tem nada disso, gente. Às vezes entra o Netuno ali lá, o Netunozinho, falou assim, mas calma, né? É puro Plutão. E quero agradecer a todos os meus colegas que foram médiums lá, né, que eu tenho amizades até hoje, a todo esse pessoal de São Paulo que eu conheci agora, a família do Dr. Eliezer Mendes, Selena, Luiz, os irmãos, que eu conheci, ao Oton, ao Hector Oton, que tem. Eu preciso ter entrevistado, vou fazer uma história oral, vou gravar o depoimento dele, porque é histórico, ele esteve junto lá dentro e tem o material, fotografia. E a vocês dois que permitiram que esse assunto fosse tratado Isso. aqui, que abriram as portas, todos que nos assistiram ao vivo hoje e aqueles que vão assistir. Eu só Obrigado. tenho a agradecer. A Ângela Gratidão. comentou aqui que já fez 2 cirurgias espirituais, inclusive no Templo Tupiara. Meu sogro frequenta o Tupiara aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive lá também. Muito interessante. Gente, eu só tenho a agradecer ao Fernando. Antes da gente fechar a nossa live de hoje, né, falar um pouco da programação. Gente, fica ligado na programação, que agora a gente está começando a ter programação. Então, semana que vem a gente tem a Helene A gente está ficando chique. A gente vai ter a Helene Bianconi, que vai falar sobre Sibila Italiana, cartomancia. A gente vai falar também sobre a ética no tarô.
Na outra semana a gente vai ter o Tiago Tomosauskas, que vai falar sobre alquimia. Ele é autor, inclusive, do livro Princípio Alquimia, que é muito interessante. E vai ter uma surpresa, acho que para o final do mês também. A gente está trabalhando para trazer aqui as meninas do caso Varginhas. Vamos falar sobre o ET de Varginha. É um caso que, inclusive, eu tenho uma ligação muito profunda com isso, porque eu morava na região na época e meu ex-cunhado, ele mora na rua de baixo do terreno onde as meninas viram o ET de Varginha. Então a gente vai tratar outros assuntos aqui, como ufologia também, né, Antônio? Então é isso. Com Perfeito, certeza. adoro tudo Por isso. que não? Então, Legal. toda quinta-feira, gente. Toda quinta-feira de noite. Às vezes o horário varia, mas vocês fiquem ligados. Sempre fica Perfeito. gravado. Antônio, considerações finais. Abraço. Finais de novo, aquela saideira, né? De novo, a nossa saideira eterna. Terminar com o nosso voozinho. Pum. Agradecer e divulgar, né? Se as pessoas estão gostando, né? A ideia é criar um clima íntimo, né? De conversa caseira, né? E sem grandes pretensões, a não ser dar voz, né? Dar voz a essas pessoas. A natureza humana, o conhecimento que está além. Isso. Vamos terminar com o nosso bowl. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Antônio, Valeu. bowl. Obrigado a todo mundo.